Senhor amado, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças pelo teu amor e por tua bondade para conosco, por tua misericórdia. Obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa, na tua presença, para juntos discutirmos um pouco mais a respeito do teu reino, compreendermos um pouco mais da tua palavra, a fim de que possamos aperfeiçoar a nossa fé. E isto nós rogamos e glorificamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Olá, minha gente, estamos de volta para darmos sequência ao nosso estudo dos Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. Hoje nós vamos ver a 15ª lição, prisão e defesa de Paulo. Esta lição está baseada nos Atos capítulos 21 a 23. Nós temos aqui alguns tópicos que aparecem na nossa revista. Paulo, o prisioneiro do Senhor, a defesa de Paulo perante os judeus, a defesa de Paulo perante o tribunal dos judeus e Paulo na prisão de Cesareia. Então nós temos esses 4 tópicos para a gente ver e tentar compreender um pouco desse tema da prisão e defesa de Paulo. Bom, Paulo está encerrando a sua 3ª viagem missionária. Uma viagem que foi marcante, foi muito significativa e de grande produção, não só no que tange à evangelização, ao ensino que Paulo pôde ministrar presencialmente, mas também porque durante essa 3ª viagem missionária, Paulo também teve a oportunidade de produzir muitas obras literárias, muitas cartas que ele produz durante esse período. Essa 3ª viagem, portanto, ela foi muito profícua, ela trouxe grandes e excelentes resultados. Mas chega o momento em que Paulo decide que é hora de ele ir a Jerusalém, porque ele tem um plano que ele está colocando em prática, que é de levar ajuda financeira, oferta para a comunidade de Jerusalém. Ele tenta nesse momento mostrar para a comunidade de Jerusalém que a igreja precisa estabelecer uma unidade, que a igreja precisa entender, compreender que ela é um só corpo. E a comunidade de Jerusalém passa por dificuldades desde a última crise econômica, e Paulo então faz um levantamento de ofertas por onde ele passa para levar essa ajuda à igreja de Jerusalém, à comunidade de Jerusalém. Mas ele é advertido por amigos e advertido por pessoas sérias, tementes a Deus, que ele não deve ir a Jerusalém. Ele não deve voltar a Jerusalém, que ele já tinha visitado antes e levado inclusive oferta para eles. Mas ele não deveria voltar lá, porque ele corria perigo. Era muito arriscado para ele voltar a Jerusalém. É preciso entender que Paulo é um apóstolo muito habilidoso, muito competente, muito temente a Deus, mas ele não é bem visto. Ele não é bem visto por uma ala da comunidade cristã, que é aquela ala de judeus.
judeus que vieram mormente do judaísmo, que têm uma postura mais radical, porque é aquele grupo que entende que todo aquele que quiser ser cristão ou quiser fazer parte da igreja, precisa primeiro se tornar um judeu, pela circuncisão, por exemplo. E, embora o próprio concílio, a própria igreja, os apóstolos, os presbíteros, os anciãos já tenham decidido que não é obrigado o gentio se tornar um judeu primeiro, para depois se tornar um cristão, ainda assim isso não é ponto pacífico. Ainda existe uma espécie de divisão dentro da igreja, é como se existissem dois cristianismos. Aquele cristianismo que entende que é suficiente a fé em Cristo para a salvação, e aquele outro cristianismo que entende que é preciso as obras da lei. Não só a fé, mas é preciso cumprir as obras da lei para ser salvo. E Paulo é um daqueles que bate de frente contra essa postura. E ele defende veementemente que para ser cristão não precisamos das obras da lei. E isso faz com que ele não seja bem visto pela comunidade cristã mormente constituída de judeus. Ele não é bem visto, ele é uma persona não grata. Mas o que é curioso em tudo isto é que não são só os crentes em geral, os membros da comunidade, que não veem Paulo com bons olhos. Os apóstolos também não veem Paulo com bons olhos. Eles também têm um pé atrás com ele, por causa justamente dessa postura radical que ele adota. E ele corre risco em ir para Jerusalém, porque é justamente lá que está havendo uma convulsão social, porque os judeus estão insatisfeitos com os romanos. Existe um mal-estar geral ali. Eles não estão satisfeitos com aqueles que não são judeus. E Paulo optou por dedicar o seu ministério justamente aos não-judeus. No caso, aqui, aos gregos. Mas, de maneira geral, Paulo está voltado para os gentios. E aí o grego é um gentio, o romano é um gentio, todo que não é judeu é gentio. Então, ele não é uma pessoa bem vista. E ele chega com uma proposta de evangelho, onde ele diz que não é necessário as pessoas cumprirem os ritos da lei para serem salvas. Então isso gera um confronto direto e imediato com os judeus. Então não é bom ele ir para Jerusalém nesse momento, porque ele não será bem visto, não será bem recebido, porque ele não é bem visto, ele não é bem quisto. Mas ele mesmo, em meio a todas as advertências, inclusive a advertência de revelação profética, se você for para Jerusalém, você vai ser preso, você vai ser perseguido, você vai sofrer, você não deve ir para Jerusalém. Então os amigos se reúnem e tentam convencê-lo, mas ele diz: eu vou. Se é para fazer a obra de Deus em Jerusalém, eu vou. Mas se for para eu ser preso em Jerusalém por causa da obra, eu vou. E se eu tiver que ser morto lá por fazer a obra, também eu vou. Ele estava absolutamente decidido que ele iria e ponto final. E é o que acontece, ele vai mesmo. E ele, chegando em Jerusalém, ele procura os apóstolos, ele procura Tiago, que vai requerer dele um relatório. Ele vai relatar tudo o que aconteceu da sua viagem pela Ásia, pela Europa. Ele vai contar tudo o que aconteceu, o que Deus fez através dele. Paulo entendia que não era ele quem realizava as obras, ele era só um instrumento, era Deus quem operava através dele.
Então ele diz tudo que Deus operou através dele no decorrer dessa terceira viagem missionária que ele empreendera. E então Tiago traz para ele um problema. E ele diz: nós temos ouvido por aqui que você tem sido uma pessoa muito radical e que você não está só proibindo os gentios de praticarem a circuncisão, mas está dizendo também que o judeu não deve mais praticar a circuncisão. E isto não está soando bem. Então, na verdade, essa informação que chega para Tiago, que chega para os apóstolos, lembrando que Tiago é quem está presidindo a igreja, na verdade é uma informação distorcida. Não é bem isso que Paulo está dizendo. É uma informação distorcida. O que Paulo está percebendo aqui é que a mensagem dele está sendo mal interpretada, porque ele não está se posicionando contra a cultura judaica. Isso é uma questão de cultura, a circuncisão faz parte daquela cultura, então que a pratique, não tem problema nenhum. A única coisa que Paulo tem ensinado e que tem pregado é que a circuncisão não é pré-requisito para a salvação, porque a salvação é única e exclusivamente pela fé em Cristo, é pela graça de Deus em Jesus Cristo. Não precisamos desses rituais da lei para a salvação. Mas ele não está de maneira alguma proibindo os judeus de serem judeus. E é então, quando Tiago dá uma sugestão a Paulo, a fim de que ele faça uma coisa bem judaica, para mostrar para toda a comunidade, mormente a comunidade judaica, que ele era ainda um judeu e que ele era um bom judeu e que ele não estava de maneira alguma tentando mudar a cultura judaica de forma alguma. Ele então sugere o seguinte: olha, tem aí os rapazes que estão se consagrando para o voto de Nazireu, e você então deveria fazer o seguinte: você vai ajudar esses rapazes, você vai levá-los ao templo, você vai cumprir o ritual junto com eles, você vai inclusive pagar os dotes que são necessários serem pagos, você paga para eles, e você assim mostra para todo mundo que você ainda é um judeu, ainda é um bom judeu. E aí foi o erro de Paulo, porque Paulo acata essa sugestão de Tiago e dos anciãos e faz exatamente isso. E vai para o templo, cumpre o ritual, vão rapar a cabeça e tudo mais. Mas só que na comitiva de Paulo, acompanhando Paulo voluntariamente, foram alguns irmãos com ele que o acompanharam desde Éfeso. E essas pessoas eram gregas. Mas Paulo sabia que o grego não podia entrar numa determinada área do templo que era só para judeus. E Paulo então vai com eles e eles ficam fora. Paulo entra com aqueles que seriam iniciados e esses que são os incircuncisos, que são os gregos, ficam fora. Mas os judeus que querem a cabeça de Paulo, que são fanáticos e que já vêm acompanhando e infernizando a vida de Paulo há anos por todos os lugares por onde ele passa, quando viram Paulo saindo do templo na companhia desses gregos, eles fazem um alarme e dizem que Paulo violou a santidade do templo, introduzindo gentios, introduzindo pessoas incircuncisas no lugar sagrado, que não era permitido.
não aconteceu isso. Mas eles disseram que Paulo fizera isso. E fazem o alvoroço. E a turba, porque logo surge uma turba que nem sabe o que aconteceu, nem viu o que aconteceu, tomou isso como verdade e já pôs as mãos em Paulo a fim de matá-lo. Por quê? Violar a santidade do templo era punido com a morte. E os judeus tinham, por parte dos romanos, autorização para executar alguém que violasse a santidade do templo, ou profanasse o templo. Então pegam Paulo imediatamente a fim de executá-lo, a fim de matá-lo. Mas, quando os romanos veem esse alvoroço todo, correm para cima, os soldados chegam, o centurião chega e vê aquela situação e quer saber o que está acontecendo. E os próprios soldados protegem Paulo da turba que quer matá-lo, que quer linchar. E ninguém sabe explicar exatamente o que está acontecendo, porque aqueles que o acusaram já saíram do lugar, só fizeram causar o tumulto e desapareceram do lugar. Deixaram a confusão armada e sumiram do mundo. Então, de fato, ninguém sabia dizer exatamente o que tinha acontecido. E Paulo é imediatamente retirado do lugar para sua própria proteção, para livrá-lo da fúria daquela turba que está ali querendo a todo custo o sangue dele, querem matá-lo. Já não era bem visto, já havia rumores de que Paulo havia traído a cultura judaica, e quando então alguém diz que ele introduziu no lugar sagrado incircuncisos, pronto, a turba já está feita, já está formada ali, porque ninguém quer saber se isso é verdade ou não, eles odeiam o cara, tudo que eles querem agora é matá-lo, porque encontraram um pretexto. Mas o chefe da guarda entende que não é bem assim. Eu quero saber por que querem matar este homem. Porque eles entendem, os romanos entendem, os soldados entendem, que para condenar à morte uma pessoa precisa ter um motivo justificável. E até agora ninguém explicou o que aconteceu. E aí então, quando Paulo é retirado, ele pede autorização para falar ao povo. E quando lhe dão a autorização, ele fala em grego, pedindo essa autorização. Mas ao se dirigir ao povo, ele fala em aramaico. Em outras versões dizem hebraico. Vamos tomar aramaico. Então, o próprio centurião percebe que tem uma coisa errada ali. Tem alguma coisa errada. Porque fizeram-no pensar que Paulo era aquele egípcio que dias antes havia feito um movimento de revolta contra Roma e que mobilizou centenas de pessoas contra Roma e que havia fugido. Fizeram o centurião pensar que se tratava dessa pessoa. Por isso que ele mobilizou também centenas de soldados para não deixar o homem escapar. E acreditava que se tratava desse personagem. Mas quando ele percebe que Paulo fala com ele em grego, e depois fala com o povo em aramaico, ele entende, não é aquele. Não é aquele. Então precisamos entender quem é ele, o que é que está acontecendo. E Paulo, então, nesse momento, vai se dirigir aos judeus em aramaico.
e vai mostrar quem é ele, e vai explicar o que está acontecendo, e vai dizer que ele não cometeu crime nenhum, porque nesse momento, para os soldados romanos, é passada a imagem de que Paulo é uma pessoa que causa tumulto por onde passa, que ele está acostumado a fazer isso, e que ele chegou ali para tumultuar, para quebrar a ordem, para estragar com a paz que reinava. E os romanos detestavam isso e não aceitavam isso. Só que Paulo vai argumentando e mostrando que não é verdade, não é nada disso não. Isso mostra o seguinte: nós, como seres humanos, independentemente da nossa fé, temos que tomar muito cuidado de aceitar como verdade qualquer coisa que acusam contra alguém. Porque aqui acusaram Paulo de maneira arbitrária. E essas pessoas que estavam ali pedindo a cabeça dele, na verdade, nem sabiam o que tinha acontecido, porque quem fez a confusão e fez a acusação já não está mais ali. Já foi embora, já saiu de cena. Então as pessoas compraram uma briga que elas nem sabiam exatamente qual era. Isso é perigoso, porque quase isso causou a morte de um homem. E o centurião, então, muito prudente, livra Paulo da fúria desse povo, permite que ele se manifeste, que ele fale para explicar o que está acontecendo, e ele então faz a sua defesa, a sua explicação. Nessa explicação, nessa defesa, ele vai mostrar que ele, na verdade, é um judeu, e que ele é um bom judeu. E vai mostrar que ele é de linhagem farisaica, e que no que diz respeito à lei mosaica, ele foi zeloso, extremo, profundo da lei de Moisés. Ele vai mostrar por A mais B que ele é um bom representante, sim, do povo judeu, como o judeu que era. Isso é significativo, isso é importante. E ele vai mostrar o que aconteceu com ele lá na estrada de Damasco. E que justamente por ele ser zeloso da fé, zeloso da palavra de Deus, da revelação de Deus para os judeus, ele vai dizer: eu não desobedeci àquela ordem de Deus naquela visão. Ele vai dizer que justamente por ele ser zeloso, é que ele está agora sendo acusado. Se não fosse o zelo dele pelas coisas de Deus, pela revelação, pela palavra de Deus, ele não estaria ali. E ele vai tocar num assunto que é muito sensível, que é a ressurreição. Mas quando ele fala em ressurreição, ele não fala em ressurreição de maneira genérica. Ele está voltado à ressurreição de Jesus, o Cristo. E isso faz o povo se alvoroçar de novo. Faz o povo se agitar de novo. E então, Paulo é retirado dali, porque ninguém ouve mais nada. Ninguém ouve mais nada. E então o centurião quer saber agora. Leva-o para a fortaleza e vai interrogá-lo. Ele quer saber quem é Paulo, ele quer saber o que está acontecendo, por que aquele povo quer a cabeça dele. E ele vai mostrar, vai explicar que ele é um judeu, sim, mas ele também é um romano. E o homem fica assustado. Como assim?
ele diz: eu sou romano, mas isso me custou muito dinheiro. Muito dinheiro. Como que você conseguiu a sua cidadania? E Paulo vai mostrar: de nascimento. De nascimento eu herdei isso do meu pai. Eu sou um cidadão romano. E por que isso é importante? Paulo sempre soube usar para o seu benefício aquilo que era um direito que ele tinha. Ele nunca saía por aí estampando para todo mundo que ele era um cidadão romano. Mas sempre que ele percebeu que era oportuno dizer e mostrar isso, ele fazia isso. E isso é significativo. Por quê? Porque ele, sendo cidadão romano, ele não podia ser algemado, ele não podia ser açoitado, ele não podia de fato ser preso sem uma acusação formal que justificasse o ato. Ele era um cidadão. Então, quando os romanos ficam sabendo: epa, espera aí, ele é um cidadão romano. E até agora nós não temos uma acusação formal, ninguém disse exatamente qual foi o crime que ele cometeu. Então nós não podemos, de maneira alguma, acorrentá-lo, não podemos de maneira alguma açoitá-lo. Temos que primeiro saber qual é a acusação real que pesa contra ele. Ele é um cidadão romano, ele tem direitos que são sagrados. Então, os judeus entendem que por ele ser também um judeu, e segundo eles, por ele ter violado a santidade do templo, ele merece ser julgado por um tribunal judeu. Ele vai ser de fato julgado por um tribunal judeu. Mas ali, quando a corte se reúne, os romanos ficam ainda mais convencidos de que Paulo é inocente e que de maneira alguma se justifica o apelo dos judeus. Ali naquela corte você tem fariseus e tem saduceus. Os saduceus não creem na ressurreição. Os fariseus creem na ressurreição. Então, quando Paulo faz a sua defesa, ele deixa bem claro que na origem dele, ele foi fariseu. Por que ele enfatiza isso? Porque ele vai falar da ressurreição. E os fariseus creem na ressurreição. Mas ele faz essa afirmação porque ele sabe que os saduceus não creem. Então isso é significativo. E ele vai mostrar o seguinte: eu estou sendo julgado porque eu defendo a ressurreição. Nisso ele põe, sem querer ou querendo, não sei, mas ele põe fariseus contra saduceus, saduceus contra fariseus, e tira o foco dele. Agora eles não estão mais focando nele, agora eles estão entre si debatendo essa coisa de ressurreição. Mas, de fato, os romanos percebem: esse homem cometeu crime nenhum, por que ele está preso? Por que querem matá-lo? Porque não vem motivo para isso. Eles não veem razão para tudo isso. Mas, como é de costume, antes que eles entreguem aos judeus para que eles o sentenciem, ele precisa de fato ser julgado. E para preservar Paulo, para proteger Paulo, ele é levado de Jerusalém para Cesareia. Por que Cesareia? Porque é a capital do Império Romano naquela área da Palestina. Cesareia é o grande centro. É lá que está o governador.
Então eles precisam levar o prisioneiro ao governador para que essa questão seja resolvida. Quem é o governador nessa época? Félix. Então ele é quem vai assumir a questão, é ele quem vai assumir esse problema que foi apresentado pelos judeus, na verdade, pelos judeus. O centurião, muito sábio, muito prudente, fez um relatório. Nesse relatório, ele conta o que está acontecendo, ele conta em detalhes o que está acontecendo, e ele deixa claro que ele não vê em Paulo nenhum crime, nada que justifique o que os judeus estão querendo, que é a morte do apóstolo. E que é uma questão puramente religiosa. E que, na verdade, eles estão insatisfeitos por um posicionamento que o apóstolo assumiu. Posicionamento este do qual eles discordam. Mas o oficial vai mostrar para o governador que ele não vê crime nenhum em Paulo, que justifique a sua prisão, que justifique, inclusive, o pedido de sentença de morte. Não vê problema nisso. Só que eles não sabem que o oficial encaminhou para o governador esse documento. Eles não sabem. Paulo, então, sai de Jerusalém e vai para Cesareia. É importante lembrar o seguinte: Félix, embora não sendo um judeu, mas ele é casado com uma judia. Então ele conhece muito da cultura judaica. E depois, ele é uma pessoa que, embora sediado em Cesareia, que é a capital do Império Romano nessa parte do mundo, na Palestina, mas ele não está alheio ao que acontece ao redor. Ele é uma pessoa muito antenada, numa gíria de hoje, ele é uma pessoa muito culta, ele é uma pessoa que estuda, é uma pessoa que conhece, e ele conhece muito bem todos os meandros da cultura judaica. Sabe como é que funciona isso. Isso ainda tem a favor dele o fato de que a mulher dele é uma judia, que, portanto, conhece bem toda essa prática aí. Então ele sabe como proceder, ele sabe como essas coisas funcionam. Então ele está quieto, esperando a manifestação daqueles que vão acusar Paulo. E de fato, o que vai ocorrer aqui? O prisioneiro é levado para Cesareia e uma comitiva de acusadores tem que ir. Tem que ir. A intenção dos judeus era que Paulo fosse julgado em Jerusalém, mas o oficial o encaminha para Cesareia a fim de que o governador assuma essa responsabilidade aqui e não mais o oficial. O próprio governador é quem vai julgar a questão. O que nós podemos extrair daqui, até esse ponto aqui, em que Paulo chega em Cesareia? Primeiro, quando nós tomamos a decisão de acusar alguém, nós precisamos entender que a partir do momento em que fazemos uma acusação contra alguém, a consequência disto já não depende mais das nossas ações nem das nossas decisões. Então precisamos tomar muito cuidado antes de abrir a boca para fazer afirmações sobre outra pessoa. Aqui acusaram levianamente Paulo de ter violado a santidade do templo.
E antes que qualquer coisa pudesse ser dita por ele e pelos que estavam com ele, inclusive pelo sacerdote que estava no templo e que assistiu o ritual de Paulo e dos seus lá dentro, e que sabia que Paulo não havia violado a santidade daquele templo, que ele não havia introduzido lá nenhum incircunciso. Antes que estas pessoas pudessem ser ouvidas, aqueles que faziam parte da turba já afirmaram categoricamente o que não viram e do que não sabiam, e já pediram a cabeça do apóstolo. Os acusadores originais já não estavam mais lá, já haviam desaparecido no mundo e deixado a confusão armada. Paulo só não foi morto ali porque Deus tinha planos para com ele. Ele defendeu o Evangelho, ele defendeu Jesus, o plano de salvação, a graça de Deus. Ele defendeu a verdade, mesmo correndo o risco de ser morto. Mas a misericórdia de Deus para com ele foi tanta que os próprios romanos foram usados para salvar Paulo da fúria daquela turba. Mas teria sido uma desgraça por causa de uma afirmação caluniosa. E as pessoas tomaram aquela acusação como verdadeira, sem nem mesmo saber do que se tratava. Temos que tomar muito cuidado quando afirmamos coisas sobre as pessoas, ou quando ouvimos coisas e já de pronto tomamos como verdade, quando na verdade pode ser um falso testemunho, uma acusação leviana. Quase Paulo foi morto por causa de uma acusação leviana. Temos que tomar cuidado com isso. Outra coisa importante que nós podemos extrair dessa experiência de Paulo aqui. Paulo, em todos os momentos em que ele teve a oportunidade de falar, não só aqui, mas em particular nessa situação, ele sempre deixou bem claro que ele sabia quem ele era. Ele sempre soube com absoluta certeza quem era ele. E ele então traz no seu discurso, na sua defesa, o seu passado antes de Cristo, o homem que ele foi, o judeu zeloso que ele foi das tradições do povo. Mas ele nunca deixou de dizer a experiência extraordinária que ele teve lá na estrada de Damasco. Nunca, ele sempre trouxe isto à tona, sempre falou isto a plenos pulmões. Ele não tem medo de dizer quem ele foi e o que ele passou a ser a partir do momento que ele teve uma experiência real com Cristo. E ele vai defender isso o tempo todo, ele não esconde esta verdade. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. Ele tem convicção da sua identidade como um cristão. E Paulo vai sempre deixar claro, pela sua própria postura, não apenas pelas suas palavras, que ele é uma pessoa que tem tanta convicção daquilo que Deus quer para a vida dele, do chamado de Deus para a vida dele, que mesmo correndo o risco de ser morto por defender essa fé, ainda assim ele é obediente ao projeto de Deus para a vida dele. E ele vai deixar isso sempre muito claro. Não fui obediente à visão, não fui desobediente à visão, digo. Não fui desobediente ao chamado, não fui desobediente ao plano de Deus para a minha vida. Ele sempre foi obediente. Às vezes
precisamos rever estas coisas, porque é muito fácil obedecermos quando tudo nos é favorável, mas é preciso ter convicção para ser obediente, ainda que tudo se apresente de modo desfavorável. Tudo aqui era desfavorável a Paulo, porque ele foi acusado de uma coisa que ele não fez, e ele estava sendo, nesse momento, condenado à morte pelos judeus por algo que ele não fez, e tudo que ele dizia da verdade dos fatos, as pessoas não aceitavam, mas ainda assim ele permaneceu fiel, obediente à vontade de Deus para a vida dele, mesmo sabendo que a qualquer momento ele poderia ser morto. Havia um conforto interno na alma de Paulo. Havia um conforto. Era saber que ele estava fazendo a vontade de Deus. Era saber que ele estava absolutamente livre de qualquer culpa, livre de qualquer condenação, porque ele sabia da sua atitude, do seu comportamento, da sua postura. E sabia que tudo aquilo que diziam contra ele era falso. Nada era verdadeiro. Então ele se mantinha na postura de fidelidade, de honradez. Isso é muito significativo. Então, são lições que extraímos dessa experiência de Paulo. Uma outra questão é, quando Paulo foi levado de Jerusalém para Cesareia, para alguns, normalmente para os judeus, significava o fim da carreira de Paulo, porque finalmente lá em Cesareia, diante do governador, ele seria condenado e naturalmente seria morto. Mas não é o que vai acontecer, porque o próprio Jesus vai se manifestar a Paulo e vai dizer a ele: assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, você vai testemunhar em Roma. Roma já era um plano antigo de Paulo, ele já desejava visitar Roma, ele desejava visitar a Espanha também. Não se sabe se ele chegou a ir à Espanha, possa ser que sim, mas a Roma ele foi. A Roma ele foi. Então, aqui em Cesareia, na verdade, você, diferentemente do que os judeus esperavam, você não vai ter o final da carreira de um apóstolo. Você vai ter a ascensão de um líder, porque o Senhor está com ele e está confirmando que ele, assim como testemunhou em Jerusalém, vai testemunhar não só ali em Cesareia, mas ele vai a Roma testemunhar o Evangelho de Cristo. Agora, um fato curioso que aparece aqui é que em nenhum momento, nenhum dos apóstolos, mas nenhum sequer, se manifesta em defesa de Paulo. Por quê? Paulo não é uma pessoa ainda bem vista, nem pelos próprios apóstolos. Eles têm um pé atrás com ele, porque ele tem um discurso radical na concepção deles. Eles ainda estão muito presos ao judaísmo, à cultura judaica. De fato, o único apóstolo que já entendeu plenamente o plano de salvação em Cristo foi Paulo. E sendo ele o mais radical dos judeus do que todos os apóstolos, mas ele foi o primeiro e nesse momento é o único que compreende claramente o plano de salvação em Cristo, que é pela graça e não pelas obras da lei. E os próprios apóstolos, que já não haviam dado apoio a ele na conversão dele, agora nenhum deles está presente para dar apoio a ele nesse momento. Quem é que está presente aqui com Paulo? Amigos dele. E esses amigos não são judeus, são gregos. Então Paulo tem um ministério totalmente voltado para os helenistas, totalmente voltado para os gentios. E aqui você tem amigos gregos que estão com ele, Os apóstolos não estão dando nenhum apoio para ele. Mas mesmo assim, preste atenção nisso, mesmo assim,
ele continua firme na missão dele de anunciar a salvação em Jesus Cristo. Ele não depende de que os apóstolos deem o aval para ele ir e pregar o Evangelho. Ele recebeu uma visão, uma missão de Deus, e ele diz: eu não fui desobediente a essa visão, eu obedeço. Por quê? Porque ele tem certeza do plano de salvação em Cristo, e ele tem certeza do chamado de Cristo para ele, a fim de anunciar esse plano de salvação a todos, aos judeus e principalmente aos gentios. Daí ele receber a alcunha de apóstolo dos gentios. Então isso é muito significativo. Ele está aqui, agora em Cesareia, ele está com os amigos, mas o conforto dele é saber que Jesus está com ele, está confirmando, está aprovando a postura dele, está aprovando as ações dele, porque está até garantindo a ele que ele vai a Roma testemunhar o Evangelho. Isso é extraordinário. E o que Paulo precisa? Ele só precisa disso. Ele só precisa saber que Jesus está com ele. Nada mais. Então, pense nisso, preste atenção nisso, leia estes capítulos, medite nestas coisas, porque todos nós, em um ou em outro momento, somos confrontados por causa da nossa fé. Somos confrontados por causa daquilo que nós cremos, por causa daquilo que nós defendemos, de Deus, de Cristo e da palavra de Deus. Nós não podemos, de maneira alguma, diante de tanta pressão, fraquejar e abrir mão da nossa fé, da nossa crença em Cristo Jesus. Temos que ser firmes, temos que ter postura digna de alguém que sabe por que crê, sabe em quem crê, sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Paulo sabia. O Senhor me chamou, o Senhor me mandou, eu estou fazendo, mesmo que custe a minha vida. É o que ele está mostrando. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.